Começamos mais um programa Sempre com Você. Seja muito bem-vindo nessa terça-feira, hoje dia 19 de fevereiro. Como passa rápido, né, gente? Semana que vem já acaba o mês e a gente pensa assim, né? Tá passando o tempo e o que eu tenho feito, o que eu tenho ajuda da minha vida. Espero que você esteja aí com muita graça, né? Com muita vontade de viver, muita graça nas coisas da sua vida para poder continuar esse 2019 aí cheio de expectativas, né? Cheio de esperança no coração, com muitos projetos no seu coração. E hoje, terça-feira, é dia de recebermos mais um sacerdote aqui. E daqui a pouquinho o Padre Adriano Stevanelli vai estar conosco. Hoje nós vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre o Sínodo da Amazônia. A gente tem ouvido alguns rumores, né, na mídia. E não sei se você sabe, mas esse sínodo está sendo discutido faz horas já, né? E nós vamos falar sobre ele aqui hoje no nosso programa. Se você quiser participar com a gente, o telefone é o 3349-1015 ou mensagem de texto no 99347-0532. Padre Adriano vai estar aqui com a gente para esclarecer sua dúvida se tiver alguma pergunta, tá bom? E como você sabe, todo dia, né, a gente vai aqui falando de um brinde, de outro. E hoje, na verdade, na quinta-feira nós vamos sortear o carregador, esse carregador turbo, é uma fonte carregador turbo, um brinde da Workstation. Na quinta-feira a gente vai fazer o sorteio aqui. Quem quiser concorrer é só ligar nos mesmos telefones que você já conhece ou mandar, né, no WhatsApp o seu nome, seu telefone e o seu bairro, tá bom? É só colocar lá que já vai estar concorrendo. Na quinta-feira nós vamos fazer esse sorteio, que é um brinde, claro, da Workstation aqui no programa Sempre com Você. E sexta-feira, claro, tem sorteio de pizza também, né? Então você fique ligadinho que quinta e sexta-feira são dias de sorteio aqui no nosso programa, gente. E como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o Sínodo da Amazônia, vamos receber, né, o Padre Adriano Stevanelli, e você é o nosso convidado para participar com a gente, como eu já disse também. E também é convidado a participar com a gente dessa oração que nós vamos fazer agora. Agradecendo a Deus porque estamos aqui, porque mais um dia o Senhor nos dá essa possibilidade, né, de estarmos vivos. Acordou? Respirou? Louvado seja Deus, né? Mais uma oportunidade de fazer diferente, de ser diferente. Às vezes não dá, às vezes é tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente fala assim, só mais hoje, fica protelando, né? Procrastinando a mudança na nossa vida. Queria dizer que se você procrastinou ontem, está procrastinando hoje, amanhã é dia de novo. Amanhã é dia de mudança novamente. E Padre Kolbe nos diz assim nesse dia de hoje: imita o que vês de bom nos outros. Imita o que vês de bom nos outros. São Maximiliano Maria Kolbe. Talvez a nossa mudança parta daí também. Começando, por que não, a imitar o que é de bom nos outros? Aquilo que muitas vezes eu acho que não é bom em mim, mas que é uma característica legal que vem do outro, que está no outro e que pode acrescentar na minha vida, por que não? A gente começa muitas vezes, a gente aprende a nossa vida, não é mesmo? Assim, tanto que é bom, tanto que é ruim, imitando os nossos pais, imitando as pessoas da nossa convivência. E assim a gente vai se construindo como ser humano. Por isso também é tão importante a gente dar bons exemplos, né? Mas o que eu quero dizer hoje para você é que se você não sabe por onde começar, por que não começar imitando aquilo que é bom nos outros? Aquilo que transforma as nossas vidas, né? Aquilo que o outro faz e que faz de bem e de bom para outras pessoas também. Porque a gente tem uma mania muito feia, digamos assim, de dizer, ele não fez, eu também não faço. Ou seja, o que é ruim nos outros, eu também vou repetir, né? Eu fiz coisa ruim, mas ele fez pior, então eu também posso fazer coisas ruins. Por que não mudar esse contexto da nossa vida, mudar esse contexto da nossa história, imitando aquilo que a gente vê de bom nos outros? Antonielli só consiga enxergar o que é ruim nos outros, só consiga enxergar o que é ruim nos outros. Então talvez seja a hora de você mudar a sua visão sobre a vida, sobre o mundo e sobre aquela pessoa que está ao seu redor, né? Às vezes a pessoa é difícil, mas muitas vezes também ela é reflexo daquilo que incomoda em mim. Então às vezes eu não gosto da pessoa porque a pessoa é grossa, porque a pessoa é mal educada. Será que eu não tenho resquícios também de grosseria e de má educação? Pode ser que sim. Por isso que a gente tem que lançar um olhar diferenciado para as pessoas. E se a gente começar talvez não somente a imitar, mas primeiramente observar o que as pessoas têm de bom, talvez isso não seja um ciclo em que as pessoas também observarão o que é de bom na gente, né? O que há de importante na gente.
Porque a gente tem mania de enxergar aquilo que é ruim no outro, mas na gente a gente quer que todo mundo enxergue que é bom, não é mesmo? Então que nós possamos, assim como São Maximiliano Kolbe nos pede hoje, imitar o que é de bom nos outros. Imita o que vê de bom nos outros. Esquece aquilo que é ruim. Vamos semear o bem, vamos fazer o bem, vamos transformar a nossa vida no bem. O bem somos cada um de nós. E se nós vivermos esse bem e transbordarmos esse bem, nós podemos fazer um mundo melhor. Se eu começar a imitar o que é de bom no outro, eu vou começar a ter atitudes boas. E alguém vê o que é bom em mim, começa a ter atitudes boas. E assim vai. E aí nós vamos vivendo com a graça de Deus, né? Semeando a bondade, semeando somente coisas boas. Deixa o que é ruim de lado, tá bom? Deixa o que o outro tem de defeito de lado, não é da sua conta. O que é da sua conta é fazer o reino de Deus acontecer. E a gente só faz observando aquilo que há de bom. E semeando a paz, semeando o amor, semeando o bem. Rezemos juntos com Nossa Senhora, pedindo para que Maria nos compreenda nas nossas limitações e que nos ensine também a lançar um olhar diferenciado sobre a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre o Sínodo dos Bispos, em especial o Sínodo da Amazônia. A gente tem ouvido muita coisa por aí, né? Dentre eles, de que o Sínodo pode ser uma movimentação política. A gente não tem nada a ver com isso, tá? Quero que você fique ligado no nosso programa hoje, até para tirar a sua dúvida e como cristão católico defender a sua igreja e saber argumentar, tá bom? Se quiser participar com a gente, 3349-1015, 99347-0532. E antes de chamar o meu convidado aqui, eu quero convidar você a ver comigo uma dica para você deixar os colarinhos das camisas limpinhos. Se tem uma coisa que suja é o colarinho da camisa, né? A gente trabalha com camisa o dia inteiro, sabe como é que é. A gente tem uma dica super especial para você, papel e caneta na mão para você anotar. Vamos conferir. Sabe como limpar bem os colarinhos das camisas? Antes de lavar as camisas, aplique shampoo nos colarinhos. O shampoo tira a gordura e facilita a lavagem. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente? Que dica legal! Passar shampoo antes de lavar os colarinhos. Se funcionar, você conta pra gente. E agora eu chamo com muito carinho aqui Padre Adriano Stevanelli. Padre, pode vir aqui, né? Já, afinal de contas, mais uma vez está aqui. Pois é. Que bom. Gente, quero contar para vocês uma novidade, que a partir do dia 1º de março, o Padre vai estar aqui com a gente todo sábado, às 10 da manhã, com o programa Respostas. Né? Já vamos dar uma prévia, né, Padre? Olha, tenho muita expectativa para esse programa e com certeza para mim foi uma grande surpresa o convite. Me sinto honrado e é claro que a gente vai contar muito com a participação do pessoal de casa, né? É verdade, acho que é legal para quem está em casa a gente falar. Vai ser um programa em que as pessoas vão poder ligar, né, e fazer suas perguntas sobre igreja, sobre temas relativos ao nosso ser cristão, né, Padre? E lembrando também que o senhor vai fazer uma leitura, né, muito legal dos documentos da igreja que nós temos, né? Exatamente, num tempo onde a gente escuta tudo e o contrário de tudo, é importante não perder a bússola do nosso caminho, deixando-se orientar sobretudo pelas fontes que alimentam nossa fé, que nos conduzem nas nossas escolhas e no discernimento. É um programa que vai tentar ajudar você a caminhar seguindo as luzes da igreja, na sua doutrina social, nos seus textos fundamentais da tradição da nossa fé católica. Então, tenho certeza que esse programa tenta, de fato, iluminar a vida do cristão, buscando as respostas, digamos assim, que podem nos iluminar nas grandes questões que nos angustiam hoje. É verdade, gente. Então anota aí, ó. É dia 1º de março, sem ser sábado agora, no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, das 10 às 11, tá? Um programa curtinho.
você vai ter a oportunidade de fazer sua pergunta para o padre. Então, se você já quiser ligar, pensar em uma pergunta, já pode ligar que a gente já vai anotando, tá bom? Essas 2 semanas aí, né, padre? Com certeza, estamos aí nessa expectativa, né? E a participação de vocês vai ser muito importante e a gente está muito feliz por ter recebido esse convite. A gente que está feliz, gente, de receber e de saber que ele topou, né, tá com a gente aqui para a gente poder fazer esse programa Respostas. Agora, padre, nosso tema de hoje é o Sínodo da Amazônia, né? Pensamos muito por que de falar desse assunto, né? Porque na verdade, acho que a gente precisa, como cristão católico, saber o que permeia a nossa igreja, aquilo que está sendo dito, até como forma da gente poder saber argumentar, né, para algumas pessoas. E o Sínodo da Amazônia tem tido até uma discussão de que teria um cunho político e tudo mais. Eu queria, antes mesmo que o senhor entrasse no assunto do que é o Sínodo da Amazônia, a gente falar que esse texto está sendo escrito está sendo falado há muito tempo, e em junho do ano passado já tinha, né, tudo por escrito para a gente poder trabalhar esse ano, né? De fato, toda vez que tem um sínodo, no primeiro momento, o Papa envia para as conferências episcopais uma espécie de formulário, questionário, e não é diferente para esse sínodo da Amazônia. De fato, quando o Papa esteve no Peru em janeiro, 18 de janeiro de 2018, exatamente quem leu o discurso que ele fez para os povos da Amazônia peruana entende muito bem que o coração da igreja já estava voltado para essa temática. Então não é novidade nenhuma. O documento de Aparecida, aprovado pelo Papa Bento XVI, então Papa reinante da igreja, falava já das preocupações da igreja com as questões da Amazônia. De fato, eu conversava com o Dom Antonino hoje, eu falei, Dom Antonino, faz muito tempo que a CNBB está muito preocupada com a evangelização da Amazônia. Ele diz, faz tempo que nós tratamos desse tema, já se pediu muito que as igrejas irmãs tem um projeto, não sei se você sabe, mas tem um projeto de igrejas irmãs exatamente, já tem um bom tempo, já tem vários anos. Qual é esse projeto? Igrejas irmãs dioceses do Brasil unidas para enviar missionários para ajudar a igreja na Amazônia. Então o problema não é novo, a novidade é que isso chega ao coração da igreja, né, no Vaticano. E o Papa não é um primeiro sínodo, digamos, que trata de uma problemática regional, já teve sínodo sobre a África, já teve sínodo sobre a Ásia, e de fato a igreja está querendo trazer a Amazônia para o coração da igreja, né? E de fato o Papa, num primeiro momento, esse questionário trouxe o quê? O Papa diz, nós não podemos ficar imaginando soluções para as problemáticas, mas sobretudo escutar os povos locais. O Papa falou muito disso, da escuta que a igreja tem que fazer das suas bases, desses contextos. Então, em junho, de fato, como você disse, foi lançado esse questionário. Então, já faz bastante tempo que a igreja está já projetando, planejando a realização desse sínodo. Uhum. E vamos então falar, né, o que é o sínodo, para a gente poder entender. Eu sei que teve programas passados que o senhor já deixou, né, falou, explicou para a gente o que são os sínodos, mas só para a gente dar uma recapitulada, né? Eu digo sempre, hoje nas redes sociais nós ouvimos tudo e o contrário de tudo. Se você tem uma ideologia, as redes sociais vão confirmar a sua ideologia. Né? O problema é que muitos de nós acreditamos em tudo que nós lemos. Né? E nós não nos passa pela cabeça que, inclusive, boa parte da imprensa católica, às vezes pode passar informações que acabam, infelizmente, contaminadas pelo viés ideológico. Infelizmente, isso acontece dentro da própria igreja, né? Mas a gente precisa estar atento para buscarmos as fontes das informações, né? E nesse sentido, eu acredito que esse programa seja válido exatamente para perceber que o sínodo, ele não foi criado agora. Em 1965, Papa Paulo VI, pensando em criar um órgão inspirado no Concílio Vaticano II, que estava terminando, nós estamos em 1965, o concílio durou de 1963 a 1965. O Papa manda um documento dizendo que está criando-se um instrumento de colegialidade interna da igreja, que é o Sínodo dos Bispos. O Papa não quer governar sozinho a igreja, ele quer escutar os bispos. E, de fato, o sínodo é um sínodo dos bispos, é um sínodo da igreja. A palavra sínodo, né? Sin-odos, caminho, odos do grego, né? Significa, vamos traduzir de maneira assim bem simples para a gente tentar entender. Sínodo significa caminhar juntos. O Papa quer escutar a igreja, quer caminhar junto com o colégio dos bispos.
Então, em 65, o Papa lançou o motu próprio e depois, 2 anos depois, em 1967, nós temos a realização do primeiro sínodo da Igreja. Atenção, quais são os temas? De onde vêm os temas do sínodo? Os temas do sínodo nascem de problemáticas que a Igreja pensa que tem que refletir. E, de fato, em vários, por exemplo, o terceiro sínodo refletiu o problema da evangelização no mundo de hoje. Veja que tema, né? Então, cada 2 ou 3 anos, lembram como que a Igreja refletiu um sínodo ordinário e um sínodo extraordinário para a questão da família, que depois do sínodo se cria um documento onde o Papa, tendo escutado a aula sinodal, os bispos, que por vezes chamam determinados peritos, mas é bom lembrar que o documento final é votado somente por bispos. Somente os bispos votam os textos final. Pode ouvir a opinião, o parecer de técnicos, mas no final esse sínodo ele é votado pelos bispos, né? Então nós tratamos do problema da família. Qual é o tema do último sínodo? Os jovens. Então são problemáticas que angustiam o coração da Igreja. E o Papa chama uma espécie de colégio representante dos bispos de todo o mundo. Normalmente tem cadeiras cativas dentro do sínodo, presidentes das conferências episcopais, núncios apostólicos, digamos assim. Existem cadeiras dentro da aula sinodal que são escolhidos pela sua função. E um outro número bastante considerável de pessoas no mundo que, próximas daquela temática, ou porque trabalham na área, ou porque têm conhecimento, que o Papa chama. Então tem convidados do Papa e tem convidados que são por conta já da sua função. Mas os presidentes das conferências episcopais automaticamente fazem parte deste conselho. É um conselho mais amplo do Papa. Não é um concílio, porque um concílio é uma reunião de todos os bispos do mundo, mas é uma espécie de núcleo de conselho dos bispos do mundo todo para ajudar o Papa, a Igreja, no momento peculiar de reflexão. Esse sínodo, né, da Amazônia, ele tem um título, né, do documento, que foi esse documento preparatório: Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. A gente sabe, esse documento até eles mandam um ver, julgar e agir, assim como a gente faz também dentro dos temas da campanha da fraternidade, né, padre? A gente sempre faz esse ver, julgar e agir, que é justamente para que as comunidades possam entender nessas 3 dimensões, né, o que vai ser trabalhado. Por exemplo, com o tema Novos Caminhos para a Igreja, para uma Ecologia Integral. Significa que assim, a ecologia ela não é somente a gente pensar lá no mato, né, mas tem a fauna, a flora, e tem aquilo que também reflete no ser humano, as comunidades indígenas e tudo mais, né? Essa é a ideia de ecologia integral, porque exatamente considera esse aspecto. Quem leu, e eu aconselho muito vocês lerem o que o Papa falou para os povos da Amazônica peruana. E vamos lembrar que o sínodo é pan-amazônico. Vamos deixar bem claro. São 8 países que possuem áreas dentro da Amazônia. Não é só o Brasil. São 8 países que têm, então, pan-amazônico. Não vamos pensar que o sínodo vai tratar somente da Amazônia brasileira, do lado brasileiro da Amazônia. Quando o Papa encontrou esses povos, ele falou de 2 problemas, exatamente pensando já, a partir da Laudato Si surge esse termo, ecologia integral. Exatamente o que você acenou aí. Na Amazônia não existe só árvore. Na Amazônia existem povos originários, povos nativos. E o Papa falava, né, então, no discurso que ele fez para os nativos, de 2 grandes problemas. Um problema do extrativismo, desenfreado, a destruição da natureza. Mas ele falou de um outro problema, de um conservadorismo da natureza, mas ideológico, que acaba esquecendo que ali existem povos, existem pessoas, não existe só pensar a ecologia, mato e bicho, né, e animal. Então vejam, tem todo um sistema da Amazônia, é uma igreja que está pensando integralmente o ser humano, integralmente o bioma amazônico, exatamente porque a visão da igreja pensa os ecossistemas, nele integrados o homem, até porque o homem pode destruir o ecossistema, porque faz parte, inclusive, dele. Então, existe uma preocupação muito grande da igreja, o foco é a evangelização, mas ninguém hoje pode pensar que a evangelização seja alheia à promoção humana. O Papa se preocupa, sim, com as situações dos povos, a escuta desses mesmos povos, e me chamou muito a atenção que quando ele começou a falar para esses povos, ele cita um inúmero no discurso, tá? Quem viu tem vídeos também na internet, né? Inúmeras nações e povos
citando-os nominalmente. E no final do discurso ele saúda numa língua indígena, né? Você vê como que a igreja se preocupa nesse sentido em encarnar-se nos diversos contextos, né? E nesse sentido, muitas vezes nós somos assim. Nós queremos falar dos povos indígenas como se eles fossem bichos, né? Não damos voz a essas pessoas. Vamos falar da nossa realidade mesmo. Eu pertenço a uma realidade, uma diocese que existe muita presença das aldeias indígenas. O preconceito é enorme. Quem de nós vai lá escutar o que eles estão pensando? Não nos interessa. Né? Não nos interessa. O exemplo que vem de cima e o que esses povos têm a dizer para nós? Que escuta nós podemos dar a eles? Existem muitos interesses que estão jogando essa partida. E jogar a culpa na igreja que está ali há séculos, há muito tempo, tentando defender, né, a natureza, sem dúvida, mas uma compreensão integral de ecologia, sobretudo a partir do conceito que nasce da Laudato Si do Papa Francisco. Então, nós temos que perceber que o princípio da encarnação vale também para a nossa fé. Se Deus se encarnou no mais profundo da nossa humanidade, a igreja não pode pensar num discurso que não escute também esses contextos. Ou seja, nós queremos resolver os problemas desses povos sem ouvi-los. Né? Estranho, né? Porque no fundo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba projetando decisões que nem sempre respondem àquilo que é necessidade realmente deles. Eu sempre costumo dizer assim, padre, que a gente só pode falar, né, daqueles que sofrem se a gente fizer parte daquele conjunto. Porque a gente precisa sentir na pele, né, o que a gente está vivendo. E isso que o Papa Francisco está fazendo é justamente, né, ir ao encontro desse povo para que eles que sofrem, que passam pelas dificuldades, possam dizer para nós de que forma que nós podemos ajudar. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, mas depois eu quero voltar falando também, porque o Papa Francisco ele fala muito da questão da cultura do descartável. Né? E não é só para sentimentos, né, para pessoas, mas o próprio descartável mesmo, no sentido de que a gente, que é uma preocupação mundial a questão da natureza, da preservação do ecossistema, né? E a gente muitas vezes trata isso como se nunca fosse acabar. E talvez também seja uma preocupação muito grande, né, de nós criarmos essa consciência. Mas eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, rapidinho, tá bom? Nosso intervalo. Se você quiser participar, 33491015, mensagem de texto no 993470532. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira, hoje falando sobre o Sínodo da Amazônia. Quero fazer aquele convite todo especial para você participar com a gente, 33491015, 993470532. Antes de começar, né, de retomar a minha entrevista com o Padre Adriano Stevanelli aqui, quero convidar você para ver o nosso VT de Como Viver Melhor, falando sobre os alimentos e as preparações utilizando gordura. Sabia? Vamos ver então. Evite os alimentos e preparações ricos em gordura. No final, a digestão desses alimentos é prejudicada, causando sensação de mal-estar. Para se refrescar, prefira os picolés de fruta, que são menos calóricos, em comparação aos sorvetes em massa. De fato, né, gente, nesse verão evitar um pouco da gordura. Dizem que a banha de porco é melhor para fazer as frituras, né? Dizem que é. A gente pode até trazer um especialista depois pra gente falar disso aqui, né? E você viu, picolé de fruta, tá? Nada de picolé de leite, viu, padre? De chocolate, tem que ser de fruta para refrescar Coisa boa. nesse tempo. Muito bom, né? A nossa dica de hoje, então, para você. E eu tô recebendo aqui o Padre Adriano Stevanelli mais uma vez, né, padre? Falando sobre o Sínodo da Amazônia, o Sínodo dos Bispos, que vai acontecer esse ano. E a gente, até para desmistificar um pouco esse assunto, né? Eu falava um pouco antes da questão da cultura do descartável. E a gente pensa, muitas vezes, a sociedade como um todo pensa muito na parte econômica. E se a gente não olhar, não voltar o nosso olhar para que a nossa natureza não é descartável, os povos, as pessoas não são descartáveis, a gente nunca vai ter uma consciência de fato efetiva, né, de que nós devemos preservar o meio ambiente, de que nós devemos
né, levar a evangelização aos povos, mas também cultivar a vida desses povos, né, padre? Exatamente. Nós não podemos pensar num Deus que separa a dimensão da própria existência, o viver com dignidade e o crer. O nosso crer pensa a pessoa inteira. E todo mundo tem que ser visto a partir do olhar de Deus, porque a criação é obra de Deus. Né? É verdade que nós nunca vamos estar aí defendendo meios equivocados para conseguir o restabelecimento da dignidade das pessoas, né? Mas, por outro lado, nós temos que pensar na destinação universal dos bens, é uma das características da doutrina social da igreja. Exatamente porque Deus não deu título de propriedade para ninguém. A terra, o ar, a água, todos esses bens, se a gente olhar só do ponto de vista mercantilista, daqui uns dias nós vamos exigir o quê? Nós vamos deixar uma parte da população mundial morrer porque ela não tem dinheiro para pagar. Né? E esses bens não foram dados, né? Não foi entregue simplesmente para um grupo, para pessoas. Então, Brumadinho é um exemplo. Se nós nos revoltamos por Brumadinho, olhem a lógica que está por trás de Brumadinho. Qual é a lógica? O lucro está acima, inclusive, da vida das pessoas. Né? O que é isso? Isso é a banalização da vida humana, é a incapacidade que nós temos hoje de colocar o ser humano e a criação no seu devido lugar. Nós esquecemos de Deus. Esquecendo de Deus, a humanidade vai colocar os seus ídolos. Vai construir seus ídolos. Um dos ídolos de hoje, o dinheiro. Né? O mercado. O Deus mercado ao qual nós temos que nos curvar. E ai, né? Daqueles que questionaram essa lógica de pensamento. A mesma lógica que está por detrás de um lucro buscado como fim em si mesmo, não importando quanto o bioma, quanto a sociedade, o quanto as pessoas vão sofrer. Né? E aí a gente vai continuar repetindo essas lógicas e depois vamos estar revoltados porque o mundo, estamos destruindo o mundo. Realmente, nós temos que nos dar conta que isso tem que integrar até, inclusive, a nossa lista de pecados. Normalmente os pecados dos católicos estão na área sexual. Nunca vi. Só isso, fica pecado nisso, né? O pecado já não vai mais, por exemplo, eu nunca vi alguém vir confessar, padre, o meu trabalho lá no campo, eu acabei poluindo os rios. Ninguém vem confessar isso. O Papa Francisco falava esses dias, vamos incluir na nova visão de pecado, na questão relacional, comunitária, coletiva, os pecados contra a ecologia. Né? A gente não pensa que a minha decisão ou atos, eles vão ter repercussões sociais. Então, o pecado contra a própria ecologia, o pecado contra o meio ambiente, nós não vemos ninguém com este nível de consciência. Então, nós precisamos falar por quê? Porque nós podemos, sim, o potencial destrutivo da humanidade pode chegar a colocar em risco a existência humana na Terra. Então, a igreja não está falando simplesmente porque ela não tem o que fazer, mas exatamente vendo o ser humano numa visão integral, a igreja vai se colocar na defesa dos pequenos, como sempre fez. Como sempre fez. Agora a igreja está contra o governo porque é contra o armamento. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco sensatos. Sabe quando que a igreja no Brasil se pronunciou? Desde que nós tivemos a discussão sobre o Estatuto do Desarmamento. Quando foi? Vocês já viram? Vocês já foram ler o posicionamento da igreja ali? Então é óbvio, a igreja vai se colocar sempre do lado do mais fraco. Sem dúvida alguma. E, nesse sentido, não é partidária. Eu dizia para você ainda hoje, a esquerda, desculpem entrar nesse assunto, mas a gente tem que falar, se apropriou de algumas pautas da igreja. Mas faz tempo que a igreja está falando sobre alguns temas. Né? Essas pautas são próprias da igreja, são próprias, né? Da igreja por conta do seu discurso pautado na revelação divina, na tradição apostólica, na palavra de Deus. Eu ouvi o sofrimento do meu povo. Moisés, no Êxodo, eu ouvi, estão sofrendo, estão sendo escravizados. Então é uma leitura bíblica e também a doutrina social da igreja. Quem de vocês, quem de nós católicos já estudou ou já leu a doutrina social da igreja? Nós desconhecemos. E agora, como está na moda filtrar a igreja a partir do filtro político ideológico, até o Papa entra na dança. Né? Até o Papa entra na dança. Então os católicos têm que voltar para a Bíblia, os católicos têm que voltar para a tradição apostólica. Né? Não é uma leitura parcial, seletiva
de textos do passado de determinados papas ou de determinadas citações bíblicas, mas assumir isso na nossa vida e ver que a fé tem consequências. Se o Evangelho não ilumina nossa visão de mundo sobre a sociedade, sobre o viver, né, em sociedade, o Evangelho, para que serve? É só para iluminar minha alma? Salva a tua alma? O que é isso? Mas então nós vamos entregar o mundo às trevas? Não. A igreja vai gritar, vai colocar suas vozes, os mártires vão continuar sendo uma realidade da igreja. Por quê? Porque pela própria fé nós nos tornamos evangelizadores na medida que também promovemos a dignidade humana. Então por aí a gente não pode se deixar pautar também pela pauta ideológica. Alguns caem ou de um lado ou de outro, isso também tem que tomar muito cuidado. Mas tudo isso que a igreja está falando está pautado nos fundamentos da revelação e naquilo que Deus pede de nós, né? Vou dar uma pausa aqui para a gente chamar o nosso VT sobre direito, né? E hoje nós vamos falar sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. De pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo um pouquinho da nossa lei, dos nossos estatutos. ECA. Considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Viu só, gente? Tem uma lei que diz que criança é criança, adolescente é adolescente. A gente tem que quebrar isso, né, padre? De falar assim, é criança, mas já sabe. É criança, perante a lei é criança e tem que ter, né, os seus direitos assegurados, principalmente por nós, né? Agora, padre, o senhor entrou já nesse assunto, né, que até a gente ia deixar mais para o final, para a gente poder falar né, por que estava causando toda essa digamos, confusão, eu não sei. E eu achei interessante o senhor ter falado no começo, por ser pan-amazônica, né, significa que até a Amazônia ela é chamada o pulmão, né, do mundo, justamente porque não está só no Brasil, mas também em outros países. Então, a gente tem essa projeção muito grande. Eu falava no começo, e algo que a gente tem que levar em consideração é que essa é uma preocupação não somente aqui, com pessoas aqui do nosso país, mas é uma preocupação mundial, né, com o meio ambiente e tudo mais. Agora, o Papa Francisco, ele não fica atento só a isso, né, mas ele fala muito que a missão principal é o processo de evangelização, né, padre? É essa conscientização dos povos, para os povos, quem somos nós para eles. Sim, gente, eu vejo que nós precisamos conhecer um pouco mais a história da igreja, né? Por que os jesuítas foram expulsos do Brasil? Teríamos que dar uma olhada, isso no início da evangelização. Como foi concebida a evangelização? A própria igreja admitiu, em muitos momentos, que nós tivemos erros. Nós tivemos erros no processo de evangelização. Se tem historiadores muito críticos, e eu diria que são ácidos, né? São ácidos e se tornam cegos. Hoje nós temos apologetas que são querendo preservar a imagem de igreja, acabam caindo numa outra cegueira e negando que a própria igreja admitiu que durante o processo de evangelização, no período de colonização do Brasil, tivemos inúmeros erros. A igreja não quer repetir esses erros. Simplesmente isso. Lá não tem um destinatário mudo. Se Deus, que é Deus, para chegar até o meu coração, para chegar até o coração, pede licença, por que a igreja vai entrar na vida desses povos de maneira desrespeitosa? Aliás, uma das coisas que o Papa tem batido muito e vai bater muito nessa tecla, respeito às culturas. Isso que brasileiro não tem, porque brasileiro se acha é dono de tudo e acha que nós temos que nos intrometer, inclusive na política desses povos, de maneira externa, porque nós temos a verdade no bolso, né? Essa arrogância do brasileiro, que é algo, infelizmente, que bastante daneja muito essa imagem. Então, temos duas visões contrastantes aí, e as duas são extremos, né? Eu vejo, por um lado, um conservadorismo cego, onde está a cegueira desse conservadorismo. Fazer escolhas seletivas dos textos da tradição e da Sagrada Escritura. Um outro grupo cego,
é um grupo que, assim, assimila facilmente tudo que vem. O que é novo tem que assimilar. O que é novo, o novismo, né? O tempo inteiro. Não, nós precisamos estar aí com a igreja, sentir com a igreja. Nesse momento, a igreja entende que a evangelização é um processo de escuta, um processo que considera a inculturação, todas coisas que no fundo a igreja sempre viveu, mas que de certa forma agora é tematizado, né? E a gente precisa redescobrir, por exemplo, Paulo III, um papa, lá no início da colonização. Ele escreve para o imperador, na época era o imperador eu não quero errar aqui, mas da Espanha, dizendo, olha, chegou até a Santa Sé que estão escravizando os indígenas em nome da fé. Já faz tempo que tem uma igreja que está pensando realmente. E outra, nós temos que ser conscientes. O que é evangelização? Na cabeça de muitos, evangelização não tem nada a ver com aquilo que a igreja oficialmente está pensando quando fala em evangelizar. Né? Para muitos, evangelização é lavagem cerebral. Né? É lavagem cerebral. Por outro lado, muitos pensaram o processo de evangelização, eu chego lá no contexto da aldeia, por exemplo, né? E eu vou ajudar. Vou fazer serviços de caridade, vou fazer serviços à humanidade, mas eu também não vou evangelizar, eu não vou falar de Cristo. A igreja tem dito as duas coisas vão juntas. Promoção humana e evangelização. Onde Deus chega, tudo se transforma. Né? E não é uma questão de levar a placa de uma igreja, mas de perceber que ao encontrar a palavra de Deus, nós vamos encontrar luz para levar o humano à sua autonomia, ao seu crescimento, à sua dignidade. Quando é que eu sei que Cristo chegou nos corações? A gente vê repercussão disso. As pessoas ganham em dignidade, as pessoas ganham exatamente em crescimento, em desenvolvimento. A igreja se preocupa com o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento tem que levar em conta toda a ecologia integral. Tem que pensar hoje, é impossível pensar hoje, olhar a Amazônia sem pensar que os povos de lá precisam se desenvolver, mas um desenvolvimento sustentável. Então, o equilíbrio. Não há o que a gente se preocupar, né, padre, com relação à nossa igreja estar partida para um lado ou para o outro através desse sínodo. Esse sínodo não tem nada a ver, é da igreja para a igreja, né? É, exatamente, só que nós não podemos pensar que quando a igreja está presente num contexto, que os seus temas não vão necessariamente repercutir na visão social. Mas esse, eu digo sempre, o sínodo é um órgão de colegialidade interna da igreja. É a igreja que convida excepcionalmente determinados peritos, mas o sínodo é realizado por bispos da igreja católica. Né? E se nós tivéssemos que convidar representantes das nações onde a Amazônia se encontra presente, nós teríamos que convidar representantes de 8 nações, onde a Amazônia está presente. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que tem muita gente mal informada, gente mal intencionada, porque infelizmente trocou o amor à igreja por o amor a uma ideologia. Né? Sejamos bem sinceros. Aconteceu com gente que era antigamente da chamada teologia da libertação. Aconteceu com gente hoje que caiu no outro extremo de um tradicionalismo exacerbado que acaba, por vezes, nos tornando alheios ao próprio caminho da igreja e distantes do Papa e do sentir da igreja hoje. A igreja quer colocar a Amazônia como uma das suas preocupações, o Papa quer que nós olhemos para a Amazônia com muita atenção e praticamente o trato da igreja com a preocupação ecológica com a Amazônia, o Papa quer que, de certa forma, se estenda com essa preocupação com todo o criado, com toda a criação. Padre, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. E aí a gente se encontra, né, dia 1º, né? Dia 1º de março, então tem estreia de programa. Tem convite, viu, gente? Você que tem em casa, dia 1º de março, Padre Adriano Stevanelli vai estar com a gente aqui todos os sábados, a partir do dia 1º de março, né? Todos os sábados com o programa Respostas. Claro, esperando a sua participação. Te espero, viu, padre? Muito Estarei bem. aqui de manhãzinha cedo. Ah, que coisa boa. Eu espero que vocês não enjoem da minha cara, mas a gente está aí, a gente quer fazer essa parceria, a gente sabe que o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito e a gente quer, pelo menos, à medida do possível, somar com isso. Vai somar, sim. Obrigada, viu, padre? Obrigado, sim. Vamos conferir, então, a frase do santo de hoje que vai nos ajudar, né, nesse dia, nessa terça-feira.
A humildade é caminhar na verdade. Santa Teresa d'Ávila. Encerramos então o nosso programa de hoje. Amanhã estaremos de volta, eu, Padre Juscelândio, para rezar por você e com você, tá bom? Um beijo grande. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.